falar sobre obsessores. Mas eu não vou falar o que são os obsessores, tal, porque eu já fiz várias lives sobre. Eu quero focar sobre a verdadeira forma da gente ou afastar espíritos obsessores ou não atraí-los, né? Então não sintonizar com espíritos obsessores. Aí, obviamente, que eu vou dar uma passada sobre o que são esses espíritos, caso alguém não saiba. Vou trazer alguma filosofia aqui nesse ponto, tá? Oi, Alice, tudo bom? Então, assim, os obsessores, para quem não sabe, né? Obsessores são os espíritos, é uma forma que algumas frentes espiritualistas chamam espíritos que estão desencarnados e estão, de alguma forma, prejudicando pessoas encarnadas. Então, existem vários tipos de obsessores. Eu fiz uma sériezinha de 3 lives falando sobre os tipos de obsessão, que tem a obsessão leve, tem a obsessão intermediária e tem a obsessão complexa, né? Então, tem espíritos que são obsessores, que eles estão obsediando alguém deliberadamente, ou seja, eles estão conscientes do que eles estão fazendo, eles querem realmente prejudicar. E tem espíritos que diz que a maioria das vezes eles estão obsediando sem estar consciente disso. Eles acham que, por ignorância mesmo, ou até mesmo é, por inconsciência. Tipo, o espírito ele tá muito doido, nem sabe o que tá acontecendo ali. Muitos nem. Obrigada, Gil. Muitos nem sabem que estão desencarnados e eles ficam ali num lugar que eles acham que é mais seguro ou próximo de pessoas que eles gostam, né? Que pessoas que da vida dele na matéria, ele acaba fazendo mal e nem se toca disso. Então, esses são os mais fáceis de resolver, porque muitos deles, né, a maioria que percebe que está fazendo isso, eles mesmos se afastam, assim, por vontade própria, aceita ajuda porque eles estão fazendo por inconsciência. Então, essas são as obsessões simples, né? Tem aquelas que eles fazem sabendo que estão fazendo mal, mas é mais forte do que eles, que são as obsessões por vícios. Então, a pessoa desencarna viciada em algo, ela continua viciada lá. E o vício fica muito mais intenso, porque o corpo físico segura muita coisa de sensação. Então, quando você não tem mais o corpo físico, aquela vontade fica muito mais intensa. E eles não conseguem, espíritos desencarnados não conseguem usar substâncias materiais. Então, que eles conseguem absorver a sensação, os fluidos que são emitidos por usuários encarnados. Então, por isso que eles ficam ali obsediando o usuário, né, o encarnado, que está usando aquilo que é vício deles. Não só ali obsediando, mas incentivando a usar mais. E por isso que é tão difícil abandonar certos vícios, porque os espíritos eles ficam criando várias situações ali para que você não abandone, porque abandonar o vício significa que eles perderam a fonte que alimenta o vício deles, né? Então, esses são os obsessões intermediárias. E as obsessões complexas são motivadas por vingança mesmo. Tem ódio, eles planejam, existem vários níveis dentro dessa complexa, né? Que podem envolver espíritos muito trevosos, pode envolver uma equipe inteira espiritual focada em prejudicar aquele encarnado. E tem uns que ali ele sozinho tá super engajado naquela missão de obsediar, de prejudicar. E aí, a depender do conhecimento dele, do tempo que ele tá ali fazendo, pode prejudicar mais ou menos, tá? Então, esses são os tipos de obsessões mais que a gente pode classificar entre esses 3 tipos. A gente sempre está muito focada em se livrar do obsessor, em sair do processo obsessivo, em fazer o que eu faço porque tem um obsessor que está há muito tempo comigo. Eu fui numa casa espírita, fiz um tratamento e não resolveu, e não sei o quê. O que eu faço? O que eu faço? A gente fica focada em solucionar aquele sintoma, aquele problema do obsessor, e tudo bem. A gente entende, porque eu entendo, gente. Eu já passei por processos obsessivos terríveis, terríveis. E a gente só quer se livrar daquilo, porque muitas vezes a gente começa a ter perturbação mental, a gente não consegue dormir, a gente fica meio neurótica, achando que todo mundo tá seguindo a gente, fica ouvindo coisas, essa pessoa é médium. Então, assim, a gente não quer entender muito a questão profunda, filosófica da coisa. A gente só quer que aquele ser ali se afaste da gente e que não volte. Então, e aí existem, né, formas de fazer isso. Como eu falei, a depender ali do tipo de processo obsessivo, pode ser mais rápida, mais simples, ou demorar um pouco,
mas nada é impossível, tá? Você vai em casa espírita, em terreiro, você toma alguns banhos, você faz algumas, né, algumas coisas ali, pede ajuda para um lugar, pede ajuda para o outro e resolve. Só que o que acontece? Se for uma obsessão assim complexa ligada a vinganças e tal, beleza, resolveu com aquele espírito, morreu. Mas o que eu falei no começo? É, a maior parte, assim, a grandíssima maioria dos processos obsessivos são obsessões simples ou intermediárias, que não tem, que o espírito não tem uma ligação direta com você. Ele não quer te prejudicar pelo prazer de te prejudicar, né? Como eu expliquei. Então, essas são as mais simples de resolver, mas também são as mais fáceis de atrair. E elas são simples de resolver, mas elas podem fazer um grande estrago quando não resolvidas. Porque esses espíritos, gente, na Bíblia fala, né, que lugar de deixe que os mortos cuidem de seus mortos. E aí as pessoas interpretam como você não pode nunca ter contato com espíritos e tal. Não é isso, é que a gente não tem que ter convivência. Espírito tem o plano espiritual para ele ficar. E aqueles que vêm aqui, eles vêm com um propósito específico e não ficam aqui para sempre. Né? Se você pega e lê as psicografias mais conhecidas e tal, eles vêm, fazem alguma coisa, pode durar uma semana ali o trabalho que eles estão fazendo, né, um tempo X, mas depois eles voltam. Porque para eles também é muito ruim. Cada vez, quanto mais o espírito está esclarecido e bem consciente, menos ele quer ficar convivendo com encarnados, tá? Porque os encarnados são difíceis, assim, a energia é muito densa. É muito densa. Então, para o espírito que está bem esclarecido, ele não, para ele é ruim, ele passa mal, é uma densidade. É como se a gente estivesse ficando ali num lodo, numa lama, difícil de andar, eles flutuam. Aqui eles têm que andar, é tudo pesado. Então, eles não querem, fica aqui mesmo quem tá em desequilíbrio, né? Então, por isso que tem esse papo de que lugar de espírito não é com os encarnados. Porque realmente faz mal para todo mundo, tá? Faz mal pro encarnado e também pro desencarnado. Mas o que acontece? Tem um monte de espírito que desencarna, né? Um monte de pessoa que desencarna em total desequilíbrio, né, gente? E chega lá não vira estrelinha. É por isso que é um erro enorme quando a gente tem um ente querido que desencarna, a gente fica, cuida de mim, de onde você tá. O cara só. A pessoa precisa entender, demora um tempo, assim, a pessoa mais esclarecida, ela não se recupera imediatamente, é um processo, é difícil, é parecido quando um bebê nasce. Quando o bebê nasce, ele fica meio abatido, ele dorme muito por uns 2 meses, o bebê só dorme, porque ele está se recuperando daquele processo de nascer, né? Então, assim, é muito cansativo, ele precisa recuperar, se recuperar. O desencarne é muito semelhante. Quando ele chega do lado de lá, ele tá cansado, ele tá meio desorientado, ele dorme muito, muito, muito. Então, lá no velório, a pessoa já tá falando pro espírito cuidar dela, é uma ignorância muito grande, né? Uma maturidade espiritual muito grande fazer isso, né? Não vira estrelinha, gente, a gente continua igual. Então, deixa os espíritos que ninguém tá desamparado lá, tá? Mesmo aqueles que parecem estar desamparados não estão desamparados. Então tá, eu fiz todo esse rodeio, né, para falar da questão dos processos obsessivos, no sentido de tem formas que você resolve paliativamente, você afasta aquele espírito, você faz um tratamento numa casa espírita, na Umbanda, tal, não sei o que, afastou. Mas, da mesma forma que um veio, o outro vai vir também. Da mesma forma. Se for em questão de vício, então, nem vale a pena fazer um tratamento. Porque é um saindo, o outro já tá na porta esperando aquele sair para ele, né, assumir o território ali dele. Então, o ponto aqui é que talvez a gente. Talvez não, né? Eu tenho certeza. A gente acaba focando e dando muita atenção no fato de afastar o espírito. E a gente não presta atenção no porquê que esse espírito tá com a gente. Isso é muito. E aí, meus queridos, é aí que a cobra fuma. É aí que a jiripoca pia. É aí que começa, né, o imbróglio, porque ninguém admite que tá agindo mal, ou então... E quando eu falo agindo mal, não é no sentido cristão de, você tá sendo uma má menina, tem... Não, gente, é aqui, ó, no que você tá vibrando, a gente sintoniza com aquilo que vibra igual a gente. Não tem como você ser esse alecrim dourado todo que você pinta e tá com obsessão na tua casa. A gente pode usar 1000 artifícios, tá? Eu falo aqui porque eu mesmo vira e mexe faço isso.
tem um tempo, de uns tempos pra trás, aí eu falei pra vocês, tinha um espírito aqui que, tipo assim, foi muito difícil resolver isso. Vira e mexe, ele volta. Não sei se tem alguma ligação com passados. Eu nunca tinha visto esse cara aqui, nem em lugar nenhum. Foi recente. Pode ser coisa de pessoas que eu acabo me envolvendo no sentido dos atendimentos. Eu me protejo, eu faço, né, todo um ritual ali, mensal, semanal, para poder faço meus banhos, para poder me proteger. Às vezes acontece, eu fico muito exposta também aqui nas redes sociais, eu atendo com tarô, atendo com astrologia, e não é a ferramenta em si, não tem nada a ver com a ferramenta, mas atender pessoas pode ocasionar isso, tá? É, mas também, às vezes, você está na rua e você atrai no seu trabalho. Se você for um CLT, você está fazendo lá, sei lá, você trabalha com RH e de repente você acaba chamando a atenção de um espírito que acompanha alguém. Esse espírito pega no seu pé por qualquer motivo que seja e ele acha brecha pra entrar na tua casa, entrar na tua vida, mexer com as suas estruturas e causar todas as suas feridas. Daqui a pouco eu olho os comentários, tá? Então, assim, e aí quando eu vi esse espírito aqui, né, eu vi em projeção astral a primeira vez. O cara, assim, gente, olha, meu colega, nada pessoal, mas assim, uma pessoa, assim, extremamente. é, Como que é a palavra, gente? Irônica, sabe? Muito irônico, amargo, no sentido de fazer um monte de comentário amargo. Você via a expressão dele, assim, a expressão assim, a pessoa tá gostando de nada ali, sentado no meu sofá, assim, mandando e desmandando a minha casa. E naquele momento eu não entendi, assim, quando eu acordei, eu falei, mas o que ele tá fazendo aqui? O que é isso? Então eu achei vários artifícios, assim, várias desculpinhas. Não, tá aqui porque não sei o que, tá aqui na... E o cara não saía. Não saía. Vira e mexe, eu sentia a presença. Porque eu não sabia de nada antes de eu ter essa experiência na projeção. Quando teve, a projeção foi claríssima, gente. Assim, ó, vi o cara assim na perfeição. Conversamos. Ele ficou falando comigo, falando com meu marido, ficou falando um tempão. Eu não conseguia, assim, confrontá-lo, de falar, sai daqui, eu não conseguia. Ele meio que tava meio que comandando ali a situação, sabe? E depois que eu acordei, eu fiz várias coisas, senti o ambiente melhor, bem melhor. Umas 2 semanas, daqui a pouco eu senti a mesma energia que eu senti quando eu tava lá em projeção, a energia dele. Por isso que é bom a gente fazer projeção, porque é como se fosse um sigilo quebrado, né? Pra quem trabalha com magia sabe como que é. Quando quebra o sigilo, você perdeu ali a força daquela magia ali em 80%. 80 não, é pelo menos 25. 25 não, 50. Pelo menos metade da força daquela magia quebrou. Porque quebrou o sigilo, né? Descobriram. Quando não, destrói por completo, né? Então, no caso dele ali não é magia, mas tipo assim, descobri que ele tava aqui. Beleza. Fiz algumas coisas, afastou. Afastou por umas 2 semanas. Depois eu senti de novo a energia. E aí eu pensando, tá, mas o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo aqui na minha casa que tá atraindo isso? E eu não entendia, não queria, não, eu acho que é por causa dos atendimentos. Não, acho que é porque isso. Não, acho que é por causa daquilo. E nada que me responsabilizasse, nada que eu me responsabilizasse. Até que, não vou falar isso, mas tipo assim, eu tive uma resposta da cigana que me acompanha nos atendimentos, né? Então, ela me falou claramente, assim. E ela me falou meio dando uma lição, porque essas entidades, não sei se são todas, né? Mas assim, as que eu tenho contato, não é um contato direto, assim, que ela fica aparecendo pra mim, se materializando aqui na minha frente, não. Mas todos eles me ensinam com exemplos práticos. Então não fala assim, olha, não faça isso porque isso. Não é assim. Acontece uma coisa que fica assim, ah, entendi. E às vezes eu preciso aprender na dor mesmo, tá? Então não é que a cigana te bate, não, não bate, né? São situações assim que eu falo, puta que pariu, entendi. Não precisava ter passado por isso, mas foi assim que eu consegui entender. E ela realmente fez uma situação ali pra mostrar que não tinha a ver com os atendimentos. Zero, zero. E aí eu entendi, tá bom. O que é então? E aí eu fiquei pensando
difícil de admitir, mas entendi o que que era, claramente, gente. E me afetava diretamente. Eu e também o meu marido também, ações nossas. Coisas que a gente fazia, que estava fazendo. E aí ficou tudo muito claro. Né? Então a gente vem trabalhando para resolver isso, né? Para não abrir mais essa brecha. E não é assim, o inimigo quer, não, gente, erro nosso, assim, ó. Nosso, falta de zelo da nossa parte, falta de cuidado da nossa parte, coisa básica, coisa que não é, ai, eu poderia facilmente identificar isso, eu não identifiquei porque eu não queria admitir que eu estava errando. Então, que eu estava errando, assim, falhando comigo mesma, não errando com Deus, não sei o quê. Eu quero que fique claro que eu não tô aqui fazendo um discurso moralista de que a gente tem que ser alecrim dourado, não. Errando comigo mesma. Errando com os meus compromissos que eu fiz comigo mesma. E aí é isso, entendeu? Então eu crio todo, abro um monte de fissura aqui no meu campo áurico e a galera entra porque eu estou sintonizando naquela energia. Vocês entendem? E o difícil é a gente admitir isso, porque quando a gente vai na casa espírita, ninguém fica perguntando o que você está fazendo. Eles dão lá uns conselhos, assiste a palestra. Ai, fez muito sentido a palestra, mas sai do centro espírita, você esquece. Eles vão lá e conversam com o espírito, afasta o espírito, foi embora o espírito. Foi, né, convencer os caras, porque no espiritismo não é exorcismo. Igual nas igrejas que tem aquele momento, tira o demônio, não tira o demônio, não tira nada. Por isso que pode demorar muito. Porque eles querem tratar aquele espírito. É como se fosse um tratamento psicológico pro espírito. E aí, quando o espírito melhora, ele nunca mais faz isso nem com você, nem com ninguém. Ele evolui, ele vai para outro lugar, ele para de fazer aquilo. Eu acho muito legal isso, né? Demora um pouco, mas vale a pena. Só que saiu aquele. Se você não tá observando os seus comportamentos, pensamentos, atitudes, vai entrar outro rapidinho. E não porque eles são demônios que estão querendo te atacar, porque você é a bruxona, né? Do astral, que todo mundo quer, não sei o que. Porque a gente se dá um valor, assim, gente. A gente não tem esse valor todo, assim, que a gente acha. O nosso valor, todo mundo tem seu valor, todo mundo é importante, mas ninguém é especial, tá? Ninguém é especial. Todo mundo é importante igual. Importante igual. Todo mundo faz parte desse todo. E a gente saindo aqui faz falta. Mas ninguém é especial. Tem que colocar isso na cabeça. Então, ninguém tá aqui porque quer te afetar, não sei o quê, porque você é bruxona, eles querem minar os seus poderes sobrenaturais. Isso é filme. Isso daí é Matrix, isso daí né, o escolhido, o Neo. Não tem. Ninguém aqui é escolhido, tá? A gente tem que se colocar, nos recolhermos na nossa insignificância. Tão do nosso lado porque sintonizou na energia. Sintonizou. Ou então porque assim, lá fora o mundo é muito hostil, inclusive para espírito. O espírito quer uma casinha para ele ficar debaixo ali. Ai, eu vou ficar aqui. Essa menina aqui, ó, ela faz as coisinhas que eu gosto, tem a mesma rotina que eu gosto, usa umas coisas que eu gosto, né? Se fosse o caso de eu usar alguma coisa ilícita, ter vício em alguma coisa. Ela tem vício aqui no negócio que eu também uso, tá tudo certo, eu vou ficar por aqui. Ele não tá querendo acabar com seus poderes sobrenaturais, fazer o inferno na tua vida. Ele tá ali porque ele tá em total desequilíbrio, tá mal orientado, desencarnou cheio de vício, e ele tá procurando se ficar o mais confortável possível. Ele não tá fazendo juízo de valor ali. Então não adianta a gente ficar vendo os espíritos desencarnados como grandes inimigos. Esse era o principal ponto, assim, da live hoje. Porque isso é um pouco cristão, sabe? Esse papo da igreja que o inimigo, a gente fica terceirizando a nossa responsabilidade. Nós somos irmãos, gente. Não tô falando que você tem que ficar tratando com amor que nem Jesus, os espíritos que quer te foder, não é isso. Mas assim, também entender que tá todo mundo ali na inconsciência. Entender que nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente. E eu sei que isso dói muitas vezes. Ai, mas e a criança? Gente, eu sou espiritualista. A criança, ela não brotou nessa vida. Ela tem toda uma coisa pregressa. Os pais também são responsáveis por zelar pelo bem-estar espiritual do espírito enquanto ele é criança. Né? Por isso que a gente tem muita responsabilidade na hora de ter filhos, porque o cuidado é com tudo, inclusive com a parte espiritual. Então, assim, não adianta, assim, eu super respeito quem é ateu, quem tá tudo bem. Mas aqui a gente tá falando, né, sempre, meu conteúdo aqui é espiritualista. Então, eu sempre vou falar com essa ótica, né, espiritualista.
Então, enquanto a gente ficar vendo espírito desencarnado como inimigos, que eu tenho que combater esses inimigos e não parar pra olhar assim, tá, mas por que esse inimigo tá aqui comigo? Por que ele tá comigo e não com o vizinho? Por que ele brotou aqui? Ah, não, porque eu sou uma bruxona, tô fazendo muito sucesso no TikTok. As pessoas morrem de inveja de mim, porque eu sou muito próspera. As pessoas estão com muita inveja. Então, por isso que o espírito tá aqui. Ai, gente. Ai, gente, tá passando vergonha, assim, sabe? Então, assim, para que tá feio. O espírito tá cagando pro teu dinheiro. O espírito tá nem aí pros teus, sabe, pra tua casa maravilhosa. O espírito tá ali porque sintonizou com a tua energia. Não foi com quanto você tem na tua conta. Ninguém, o espírito não está com inveja de você, tá? Então a gente tem que começar a olhar pra dentro, parar com isso. Alice Helena, Ju, como terminar uma amizade sem ela virar minha obsessora? Mas encarnada, Alice? Vamos lá, pela minha intuição aqui do que pode ter acontecido. A gente tem que tomar cuidado com formalizar coisas que não precisam ser formalizadas. Eu sou a rainha de sair pela tangente, sabe? A gente tem que. Ah, mas a responsabilidade afetiva. Gente, sim. Mas não precisa da ghost. O ghost eu acho que é até pior. Porque a gente realmente pode sim fazer com que a pessoa favorecer pessoas que já estão em desequilíbrio, pessoas que estão muito apegadas, pessoas que têm um pouco de obsessão, assim, facilidade para gerar uma obsessão pelo outro, com algumas atitudes que a gente tem. Então a gente tem que evitar. Como que se evita? Como eu faço e costuma funcionar. Você não corta, você não chama que a pessoa, vamos, fulano, vamos marcar aqui um encontro, amiga. Vamos marcar um encontro no dia X em tal lugar. Olha, eu estou terminando a partir de hoje, a gente não é mais amiga, porque. Não faz isso. Não faz isso. Ou então do nada você bloqueia, todo mundo desaparece. Não faz isso. Se você não tá querendo obsessores, você começa a sair devagarzinho. Como que é sair devagarzinho? Você demora mais para responder, a pessoa te manda mensagem, você demora, não deixa no vácuo para sempre, mas demora mais para responder. Você nunca tá disponível. A gente pode falar, ah, mas responsabilidade afetiva. Tem gente que é doidona, gente. Tem muita gente aí que foi nessa de responsabilidade afetiva e tá lá contando a tua história no outro plano. Tem que ter estratégia, tem que ser inteligente. Até porque se fosse uma pessoa incrível, maravilhosa, você não ia estar querendo terminar a amizade. Concorda? Tá querendo terminar a amizade por quê? Porque, ela faz isso, ela me prejudica, não sei o quê. Então tem que ficar com, é assim que acontece as coisas erradas, entendeu? Então, a gente tem que ficar, sair devagarzinho pela tangente, entendeu? Até que não tem mais clima, a pessoa mesmo, não, a gente esfriou. Ai, amiga, tá tão corrida, minha vida. Não, é que agora que eu tô estudando, eu comecei com outro curso. Que curso? É um curso aqui da minha área, é online, sei lá, sabe? Ai, não, porque eu tô agora ajudando aqui minha mãe fazendo não sei o quê, e aí eu não tenho tempo pra nada. Ai, amigo, eu nem olho o celular, tô fazendo um detox de rede social, inclusive o WhatsApp, eu nem olho. Por isso que eu tô demorando muito pra responder, demoro muito, nem olho. A pessoa manda, amiga, tudo bem, tô com saudade. Tudo, amiga, e você? Ai, tudo, aconteceu isso. Complicado, mas você é forte, amiga, você dá conta. A gente é assim, entendeu? Ninguém vira sua obsessora assim, ninguém vira. Acredite em mim. Faz o teste. Silva, como os espíritos podem atrapalhar na saúde da pessoa? Boa pergunta, Silva. Bom, essa proximidade que eu falei que o espírito tem com o encarnado, ele tem por quê? Por conta disso que eu falei, já um lugarzinho seguro tal. Mas também ele, junto do encarnado, ele começa a ter. Presta atenção nisso, que é bem interessante, gente. Eles começam a ter as mesmas necessidades de uma pessoa viva, uma pessoa encarnada. Mesmas necessidades, inclusive de usar o banheiro, tá? Então ele tem fome, ele tem sede, ele tem sono, ele tem necessidade sexual, ele tem tudo, tudo. Ele fica sujo, ele fica fedido, ele começa a ficar muito parecido com o encarnado. Aí, beleza, o que isso tem a ver com a saúde? Ele não consegue abrir a geladeira e comer um prato de comida e fazer lá o prato dele, comer um pedaço de bolo. Ele não consegue pegar, abrir o filtro, ligar o filtro e tomar um copo d'água, não consegue. Como ele faz isso? Com o tempo ele percebe que quando ele se aproxima de algum encarnado que tá comendo, ele faz algumas coisas assim, eu não sei. Eu já vi em várias psicografias que é muito simples. Eu já vi isso fora do corpo, mais de uma vez, e tem vários relatos espiritualistas contando, e é como eu vi fora do corpo.
eles tipo fazem um bico assim, suga a energia daquela pessoa que tá comendo. Então, aquela energia da pessoa vai para ele. E aí, alguns começam a fazer isso mesmo quando a pessoa não está comendo, mesmo quando a pessoa está parada, entendeu? Conforme vai se habituando muito à pessoa, vai se colando muito na pessoa, ele começa a sugar a energia vital da pessoa. Aí você pensa, você sem energia vital, você fica fraco, você fica doente, você é doente, você pode até desencarnar. É um processo longo, requer essa coisa assim de dos dois estarem numa simbiose muito grande, assim, sabe, energética, os dois vibrando muito igual. É, e são várias etapas. Então a pessoa pode começar com uma fraqueza, um desânimo. Começa com a parte mais emocional e mental. E depois que o físico é o último. Então a pessoa começa com um desânimo, uma fraqueza, um sono excessivo. Se não faz nada, pode ir para uma depressão, pode ir para uma bipolaridade, alguma coisa pior. E aí depois pode ir para o físico, a pessoa pode ficar de cama, não querer fazer mais nada e acabar até desencarnando. É assim que eles fazem. Alguns fazem isso de forma deliberada, eles fazem de propósito e colocam, implantam ovoides na pessoa. O ovoide ele fica ali sugando a energia da pessoa o tempo inteiro. É como se fosse uma sanguessuga, sabe? Cola aqui e fica o tempo inteiro. Como se você fosse uma comida ambulante ali, ele acoplado naquela fonte de comida. Então é muito prejudicial. Mas, de novo, é um processo bem lento. Tipo, dura anos para realmente começar a fazer um mal perigoso. Mas te deixar desanimada, te induzir uma depressão, te deixar desenergizada com muito sono, ou fica muito cansada, não consegue dormir, sabe? Não consegue raciocinar direito. Isso é muito fácil. É rapidinho você entra nessa. Tá? É assim que eles fazem. Mate, os animais podem absorver ataques espirituais? Podem. E eles. Não é que eles absorvem e ficam bem, não. Eles absorvem e ficam mal. Aconteceu recente aqui, infelizmente. Não aqui na minha casa, que eu não tenho pet, né? Mas na casa da minha mãe. Tinha um cachorro dos meus pais, nosso também, das minhas irmãs, né? Cachorro super saudável, super bem. Uma pessoa foi morar lá com a minha mãe por um tempo. A pessoa, todo mundo sabia que ela era muito prejudicada espiritualmente. Ela é até um caso que eu posso dar de exemplo aqui pro tema que eu tô falando hoje. E o cachorrinho ficava, a casinha dele ficava debaixo da janela dessa pessoa, da janela do quarto dela. E o cachorro ficou doente, em 4 dias ele desencarnou. Jovem, cachorro novo, saudável, vacina em dia, bem cuidado, só comia ração premium. Michele Costa, nossa, Ju, eu não consigo sair assim, eu saio e as pessoas percebem. Eu literalmente pego abuso. Ah, não, eu sou muito política. Não sei se isso é uma coisa ruim. Ah, eu não gosto de ficar criando, não gosto, eu detesto esses dramas. Eu detesto drama, gente, sério, eu odeio drama, assim, eu fujo desses dramas. Porque eu sei que tem pessoa que não vai aceitar bem o fato de o outro não estar mais na mesma vibração, de não estar na mesma vibe, né? Nem vibração, tá na mesma vibe. Olha, acho que a gente tá vibrando, né? A gente tá em outra pegada, cada um no seu momento e tal. Então acho que não faz. A pessoa não vai levar isso numa boa. Ela pode não falar pra você, mas ela vai fazer inferno, fazer fofoca. Se a pessoa ficar na dúvida, tipo assim, ela nunca falou comigo, ela nunca reclamou, ela nunca me bloqueou, ela não me deu, sei lá, não falou abertamente que não gosta mais de mim, ela só tá meio afastada. A pessoa não tem muito o que falar. O máximo que ela vai falar é isso. A Ju deu uma afastada, né? Eu chamo ela, nunca pode. Ah, vou deixar de mão também. O máximo que ela pode falar é isso. E eu não vou magoar ninguém também, entendeu? Estratégias. Ju, me sinto uma primeira pessoa naturalmente, uma pessoa naturalmente muito alegre. Obsessores conseguem ficar perto de pessoas assim? Olha, alegria é muito bom, né? A gente sente alegria porque a alegria é uma energia muito boa. Só que só ela não garante, não. Você tem vícios? Ah, não, não uso droga. Você fuma, né? Fumar, se a pessoa fuma, ela tem algum tipo de regularidade. Pode não ser muito, mas, né? Em sexo também, que é vício, pornografia é vício. Não, não tem nada. Beleza, então ponto positivo.
Você é uma pessoa que é muito alegre, mas você tem tendências a, sei lá, não sei, gente. Não é só isso, né? Às vezes a pessoa, ela tá num ambiente onde ela mora com pessoas que ela não gosta, então ela fica ali remoendo aquela situação. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito positiva, mas ela tem algumas questões ali que só ela sabe, ela não fica extravasando. Eu mesma não sou uma pessoa que fica falando meus problemas e reclamando, eu não reclamo para as pessoas. Mas internamente eu tenho um probleminha de ficar reclamando da minha cabeça. Eu reclamo muito na minha cabeça. Então, assim, para as pessoas de fora eu sou muito positiva, eu sou muito de boa. Mas dentro, eu sei que eu evito ficar levando meus problemas para os outros. Mas dentro eu reclamo, sabe? Eu sinto, assim, as coisas. Mas você é muito alegre, já é muito bom, assim, é top. Já andou em umas casinhas à frente. Vinícius, de repente comecei a beber todos os dias, é obsessor? Vinícius, a gente não pode colocar tudo na conta do obsessor, né? Eu acabei de falar. O obsessor, ele vai. Tipo assim, ó, vamos supor, você é uma pessoa que não bebia nada, zero bebê. Aí de repente vem um obsessor, eu gostei de você e eu sou viciado em álcool, eu vou fazer você se viciar. Isso não existe. Não existe. Tipo, eu vou te dar um exemplo, eu nunca fumei pedra. Não tem como o obsessor chegar aqui em mim e falar, fuma uma pedra, fuma. Qual lógica, assim? Tipo, do nada eu vou lá na boca comprar uma pedra. Tipo, faz o menor sentido. Então é isso, assim, não é o obsessor que vai fazer você começar a beber, né? A começar a beber. Mas se você já perdeu a mão, vai atrair obsessores, vai atrair espíritos que têm o mesmo vício e eles podem intensificar o vício. Entende? Mas se você é uma pessoa que não bebia nada, eles não vão ficar do teu lado. Uma pessoa que bebe uma cerveja, 2 latas de cerveja por semana, não vai ter obsessor do teu lado, gente. Não tem como. Porque é vício. Ninguém é viciado em 2 latinhas de cerveja por semana, né? Mas é viciado em tomar todo dia 2 doses de uísque. Aí aquele espírito sabe que todo dia ele tem ali, pode contar com as 2 doses de uísque dele. E aí, conforme você fica nesse hábito, todo dia 2 doses de uísque, ele pode te incentivar para aumentar a quantidade. Ah, mais uma, só mais uma, toma mais uma. Tá? Vai mais uma, daqui a pouco vai vir outro. Aí 3 doses já é pouco para 2. Aí vai vir um terceiro, entendeu? Enfim. Aí sim, agora do nada, não. Do nada ele não vem fazer você te incentivar. Meu Deus, e como eu protejo meus animais de ataques espirituais? Meus cachorros são minha vida. Da mesma forma que eu falei das crianças, né? Eles ainda estão muito debaixo da asa dos donos, dos tutores. No caso, as crianças dos pais, do cachorro, dos tutores. Então, você tem que andar bem, você tem que manter um equilíbrio energético em você, na sua casa. Uma casa que é um ambiente de muitas brigas, de muita energia pesada, é um ambiente favorável para ter espíritos que também tá naquela energia. E aí os bichos vão ser afetados, as crianças serão afetadas, as plantas serão afetadas. Então, cuidando das suas energias, que o foco dessa live é essa, gente, pra gente entender que parte da gente. Não adianta ir, você pode, até adianta, momentaneamente, você fazer uma limpeza energética, tomar seus banhos, colocar as plantas de proteção na sua casa, ajuda muito. Mas se você não tiver uma mudança interna naquilo que tá abrindo portas para que esses seres entrem na sua casa, vai vir outro, aí vem outro, ou aquele mesmo que se afastou, daqui a pouco ele dá. Deixa eu ver como é que tá lá na casa da Juliana. Deixa eu ver se aquela hipócrita, se ela continua direitinha, né, com as prestações dela em dia. Chega lá, tô toda de novo, toda zoada. Ele, tá pedindo, né, Mona? Aí vai, entra e fica de novo. Isso é muito comum. Então a gente precisa cuidar primeiro de nós, dos hábitos, pensamentos, atitudes, falta de atitudes. Alice Helena, o mundo espiritual é mais lógico do que achamos. Isso, Alice, você pegou aí o ponto. É isso aí, o mundo espiritual é muito lógico. A gente fica trazendo muita magia, muita fantasia. E eu sei que eu decepciono muitas pessoas quando eu entro nesse campo de desmistificar, sabe? Talvez por eu ter vindo do espiritismo, que o espiritismo é muito zero misticismo, zero. Pelo menos assim, né? Deveria ser, que tem pessoas que mistificam mesmo assim. Mas assim, as bases não tem, é muito pé no chão mesmo.
E eu não consigo ser diferente, né? Eu tenho um ascendente em Capricórnio. Então, assim, pra mim é muita lógica. E quando eu comecei a fazer projeção astral, eu vi que é mais lógica ainda. Lógico, tem muita loucura lá, né? Tem bicho que voa, tem umas coisas muito loucas. Mas, mesmo isso, ok. A gente sabe que tem seres lá que não existem aqui. Mas as coisas, assim, como que as coisas acontecem, elas seguem uma lógica muito conhecida nossa, sabe? Ah, não, o que que é? Os mistérios, tem muitos mistérios, mas assim, essa coisa da ação e reação é uma lógica muito clara, assim. Não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com culpa, com castigo de Deus, não tem nada a ver com isso. É ação e reação que tem aqui, ó. Eu tô com um copo de água. Se eu virar ele, a água cai. É uma reação de eu ter virado a água. Aí vai desencadear outra reação. Vai molhar todo o meu chão aqui. Aí eu vou ter que limpar o chão. Vou sujar um pano de chão. O pano de chão tá todo sequinho, limpinho. Aí vou ter que... Você entende? Então, uma coisa vai ocasionando uma série de outras coisas. É o efeito borboleta. Tudo funciona assim, não é só a coisa práticazinha de eu joguei um papelzinho no chão e ele caiu. Eu me belisquei e ficou dolorido. Não é só isso, é no todo, sabe? Eu estou aqui pensando, tendo pensamentos que baixa muito a minha vibração. Como que eu sei? Ficou mal, tá pensando nos bagulho. Ficou mal, ficou triste, ficou sem vontade de levantar da cama, ficou com... Começou a achar defeito em tudo, começou a olhar a conquista do colega e sentir inveja, começou a se sentir um fracasso, tá achando que você é insuficiente, tá achando que ninguém gosta de você, tá vibrando baixo, gente. Não tem muita mágica, não precisa ninguém vir aqui falar que você tá vibrando baixo. Ai, tem um aparelho que mede aí a vibração. Ah, o seu próprio feeling. Como é que você tá se sentindo? Tá se sentindo feliz? Tá bem? Tá em paz? Tá leve? Ou não? Você tá se sentindo horrorosa? Uma burra? Tá com vergonha? Tá... Pô, encontrei uma pessoa, acho que a pessoa não gostou de mim. Eu acho que eu falei besteira. Eu acho que não sei o quê. Tá vibrando baixo. Aí vibrou baixo, você acha que vai atrair anjinhos de luz pro teu lado pra ficar lá, tipo, babando teu ovo? Não, gente. Né? Consequência. O mundo é tudo energia. Quando a gente entende essa de que tudo é energia, que tudo sintoniza, as energias se sintonizam entre si, a gente se sintoniza entre si, é redundante, né? As energias sintonizam entre si, a gente começa a, né? Ah, entendi. Aí, ó, né? Para de reclamar tanto. Não é fácil. Eu falo aqui porque eu já tenho uma hora de live só, não dá pra ficar, né? Abordando todos os aspectos, mas não é fácil. Mas é simples. É simples de entender, mas é difícil de aplicar. Porque a gente não veio, a gente não começou agora, gente. Seria fácil se a gente tivesse brotado agora com esse nível de consciência, com essa complexidade, essa capacidade de processamento que a gente tem. Aí ia ser fácil. Alguém fala, a gente, beleza. Mas não é. A gente já veio cheio de encrenca, a gente já veio cheio de vícios comportamentais, de experiência. A experiência nos moldam nessa vida. Imagine um montão de vida. Então fica difícil a gente tirar alguns padrões, algumas configurações que a gente tem de muito tempo, né? É um trabalho de formiga. Mas também a ideia não é ficar se chicoteando, sabe, se sentindo péssima, porque é isso. Pelo contrário, hoje eu vejo assim, gente, a gente tá aprendendo. Por isso que esse papo de, eu sou pisciana, é minha última encarnação. Jura? Jura, Alecrim? Não, gente, tem nada a ver. Ninguém tá na última encarnação. Eu não quero voltar pra Terra. A gente é reflexo. A Terra é nosso reflexo, gente. É nosso reflexo. Não quer voltar pra Terra? Muda. Muda você. Não é ficar falando que não quer. Então, pra mim, tá tudo bem, assim, de verdade. Quando fala, obrigada, Alane. Eu não quero encarnar de novo. Pra mim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Posso encarnar 500 vezes, juro. Sem demagogia, assim, ó. Poderia encarnar um montão. Tá tudo bem, sabe? Eu vou aprender outras coisas. Keeping up, Ju. Mas se a pessoa já teve um vício, hoje em dia recuperada, acontece dos obsessores virem tentar influenciar minimamente? Acontece. Assim, conforme vai passando o tempo, isso vai diminuindo até que uma hora cessa. Mas acontece. Eu vou contar uma história aqui que eu falei pra vocês já recente, aconteceu recente. O meu pai, ele fumou a vida toda. Ele começou a fumar com 8 anos de idade. Morava na roça, tal, 8 anos. Loucura, né?
E hoje ele tem 68. E ele parou de fumar em fevereiro, pela primeira vez na vida, tá? Dos 8 anos até os 68, 60 anos fumando. Na verdade, ele tinha 67, ele fez 68 em agosto. Mas enfim, né? Praticamente 68. E ele, a vida toda, fumando. E, gente, quando meu pai parou de fumar, sabe quanto ele. Nessa época que ele parou, sabia quantos maços ele fumava por dia? 3. Não é 3 cigarros, 3 maços de cigarro. Muito, você não via ele sem cigarro na boca, assim, ó. E quando, os raros minutos que ele não tava fumando, ele ficava assim, ó. Fazendo assim com o bico, com a boca, como se estivesse tragando. Tipo, já tava um vício terrível. Aí aconteceu uma série de coisas que eu já contei aqui, não vou contar. Parou, graças a Deus. E foi do nada, assim, ninguém botava nada de fé, assim, porque era um vício que ele nunca tinha conseguido. Já tinha tentado, não tinha conseguido ficar nem uma semana. E foi que não voltou mais. E ele conta que ele ficava tendo sonhos toda noite de uns caras que ficavam chamando ele na porta de casa. Eles não entravam, eles ficavam. Olha só, né? Meu pai é espírita, né? Ele falava assim que eram sonhos assim, ó. Que era projeção, né, gente? Ele tava na cama, dormindo, e aí ele ouvia o nome dele. Ô Eudes, Eudes, o nome do meu pai é João Eudes. Ô Eudes, ei, amigão, vem cá, não sei o quê. Aí meu pai levantava da cama, ia lá pra porta. Ele saía assim do quarto, ia pra sala, ia pra porta, tava lá uns caras, tipo, ele falou que era 3, 4. Na porta, não entrava e ficava falando, vem cá, vamos. E mostrando o cigarro pra ele, ó, vamos fumar, vamos aí, ninguém, sua mulher tá dormindo, ninguém vai ver, não sei o quê. Pra que ele acordasse naquela fissura, ele acordava azul, assim, de vontade de fumar. Isso foi por meses. Aí eu lembro que uma vez ele falou que tinha parado. Aí passou um tempão, foi quase agora, assim, em novembro, ele falou que teve de novo esse sonho parecido com ele chamando pra fumar. E ó que louco, né? Aí tem uma tendência, tem gente que tem a tendência à compulsão, tem gente que é compulsiva. Meu pai é uma pessoa compulsiva. Ele engordou muito porque ele começou a comer muito. E ele também bebia, né? Ele sempre bebeu, mas ele bebia mais tranquilo. Aí de uns tempos pra cá ele aumentou a bebida. Aí provavelmente eles estão tentando ir para um outro caminho, né? Eu já falei pra ele isso. Ele, não, sei, ano que vem eu vou na parada também, da bebida e tal. Mas sim, ainda mais uma pessoa que ficou 60 anos fumando muito, não era pouco. Então, assim, vai, provavelmente esses 3, 4 aí já eram os amigos dele cativos ali, que ficava o dia inteiro com ele ali, filando o cigarro, né? A Bi, meu dog foge quando acende o incenso perto dele, mas que bom que cuidando da minha energia ajuda ele, com certeza. Não, acender incenso perto dele, tadinho, né? Vai prejudicar o pulmãozinho dele. Obrigada, Marco, pelo emojizinho. Ju, você já fez algo do doutor Bezerra? Já. Ju, uma pergunta meio besta. O que é egrégora? Como você disse, a egrégora dele ajuda. Egrégoras é tipo. É, por exemplo, né? Tem uma energia e você trabalha em torno daquela energia. Um grupo trabalha em nome daquele ser. Então, tem a egrégora do Bezerra de Menezes. São vários espíritos que trabalham seguindo os preceitos, seguindo o estilo de trabalho do Bezerra de Menezes. Uma casa de Umbanda, né, um terreiro de Umbanda, ele tem a sua própria egrégora. Então, todos os trabalhadores ali presentes, eles fazem parte da egrégora daquele terreiro. Então, quando eles dormem, junta todo mundo com a parte que está desencarnada também. Então, os guias ali juntam e trabalham sempre juntos, porque eles formaram uma egrégora. É um grupo que trabalha em prol de uma energia ali, né? Em torno de uma energia. Tem a egrégora de Maria, que falam que é gigantesca, que é muito forte, a Maria, Mãe de Jesus. Tem a egrégora de vários espíritos, né? Por exemplo, tem egrégoras maiores e elas vão diminuindo. Então, elas têm microegrégoras dentro da maior. Ju, um vizinho meu
A vida consiste a ir pra praia, ter muito dinheiro, pois é herdeiro, e viver em suruba sexual em geral. O que uma pessoa dessa veio aprender? Assim, o Éden, ele não veio com destino, com a missão, o propósito de viver em suruba e viver na praia, enfim, fazendo o que você falou. Então, assim, com base nisso que você falou, eu não faço a menor ideia de qual que é o propósito dele, porque ele já não tá cumprindo propósito nenhum. Ninguém vem, gente, pra ficar de oba-oba, pessoa. E não é que a gente não pode fazer nada. Claro que pode ir pra suruba lá que se quiser, pode ir pra praia se quiser. Mas pra além disso, o que você tá fazendo? Né? Pra vocês terem uma ideia, o tema que eu ia falar hoje era não existe pessoas 100% más e nem pessoas 100% boas. Eu ia falar, mas não é um tema muito espiritualista, né? Mas é um pouco isso, assim, a gente não pode achar que pra gente ser bom, pra gente estar cumprindo o propósito, a gente tem que ser um Chico Xavier. A gente tem que ser uma irmã Dulce. Não. Só que a gente não pode também só ficar que nem seu vizinho, né? Indo pra Suruba e viver de dinheiro do pai e ficar na praia. Tá, encarnou pra quê, sabe? E aí você sempre comenta, né? Dentro dessa questão das pessoas que não têm dificuldades na vida. Não vai ter castigo essa pessoa, assim, então ela vai ser castigo. Não, não vai ter castigo, mas foi uma experiência totalmente desperdiçada. A pessoa veio, encarnou, tá desperdiçando. E pode parecer que, queria eu então desperdiçar desse jeito. Gente, isso só é interessante enquanto a gente tá encarnado, sabe? Quando a gente parte pro lado de lá, a gente fala, ai, que bobagem, tipo, ilusão, sabe? É igualzinho a Matrix. Por isso que as pessoas comparam muito a situação da encarnação no plano espiritual com Matrix. Porque é muito parecido o conceito, né? Tipo assim, a gente tá aqui né, na Matrix, aquele cara que quer sair, que quer voltar pra Matrix, ele quer comer um bife gostoso, não sei o quê. Mas esse bife gostoso tem o mesmo gosto, mesmo depois que você descobre que aquilo não é real? Não tem. Você ficar ali vivendo na esbórnia, não sei o que, tem a mesma sensação quando você sabe que aquilo não é real? Não vai ter. Então, quando a gente for lá pro lado de lá, a gente fala assim, que besteira, mano. Desperdicei aqui, ó. 80 anos da vida fazendo nada. Podia ter ficado aqui mesmo, sabe? Fazendo outras coisas. Porque lá a gente é muito mais livre, aqui a gente é pesado. O nosso corpo envelhece. Esse seu vizinho tá fazendo isso por enquanto. Daqui a pouco ele tá velho. Se conseguir ir pra suruba, vai ser a base de muito remédio, entendeu? Aí vai foder o coração. Aí tá lá com, né, com o instrumento dele lá bombando por causa do remédio, mas o coração não vai aguentar, né, uma suruba mais intensa. Então, assim, é muito. Essa vida útil de loucura, gente, é muito curta. É o quê? No máximo, o quê? Dos 20 aos 45 anos. Para um espírito eterno, isso valeu a pena passar por toda a encarnação, o processo de velhice que para essas pessoas não é fácil, porque ela não construiu nada além disso. Assim, não vai ser castigado, mas assim, é uma pessoa que não tá fazendo nada. Qual é o propósito? Eu não sei, né? Porque claramente ele não tá cumprindo. Então a gente pode namorar, pode transar, pode fazer o que quiser, mas não faça só isso. Vai fazer outras coisas, vai fazer alguma coisa diferente, tem que fazer outras coisas. Lani, eu tenho certeza que eu reencarnei forçada. Ai, Lani, todo mundo fala isso. Não é por nada não, todo mundo fala isso. É que ninguém encarna achando que vai ser bom, todo mundo encarna sabendo que vai ser uma bosta. Aí chega aqui é uma bosta mesmo, entendeu? Aí a gente fala, em sã consciência eu não estaria aqui, estaria. É que a gente sabe que é igual escola, gente. É igual a escola. Você tem, só que a escola eu acho que é igual a escola. Tipo, você odeia a escola na maioria das vezes. Você pode gostar dos seus amigos, tá? Mas você odeia estudar, você odeia aquele prova e trabalho e não sei o quê. Só que você sabe que você precisa fazer escola para você poder fazer outras coisas, para você poder é, trabalhar, fazer uma faculdade, poder se emancipar e tal. Então é aquela coisa, assim. Aí chega e fala assim: se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui nessa escola. Mas se você não estivesse na escola, você vai ficar lá no prézinho pra sempre? É tipo isso, entendeu? Porque eu ainda não tenho dinheiro suficiente, porque ainda não tomei anabolizantes e por não acreditar mais no amor romântico entre homens. Ah, mas esses caras acreditam em amor romântico, Éden? Eles não acreditam em amor romântico, senão não estaria na suruba, né? Você não faz porque você não quer fazer.
Você não tem coragem, você tem outras coisas. Então, só falei pra você pensar, que é um fato que você se incomoda muito com esse tema. Aí eu penso que se não me afeta, não é problema meu. Mas eu percebo que padrão tem mais chance de ser amado, de ter estabilidade financeira, Ju. Não, eu entendo, gente. Eu não tô falando que não é um. Isso ter estabilidade financeira ajuda, né? Você quer dizer. Não, com certeza. Da mesma forma, gente. Não tô falando que é da mesma forma, mas existe também essas questões nas relações heteronormativas, né? Se a menina é padrão, ela vai ter mais chances, vai ter mais opções de homens pra ela se relacionar, é um fato. Aí vai encontrar um monte de bosta no caminho, vai, mas o fato é que ela vai ter mais opções. Então, em meio a 20 pessoas horríveis, uma vai ser legal. Agora, a pessoa que não é padrão, ela não vai ter 20 opções, ela pode ter 3 opções. Às vezes ela tem uma opção. E aí a opção, na verdade, tem duas, né? A opção ou é aquela pessoa ou é nenhuma. Então, sim, também tem essa questão, eu entendo. O que eu quero dizer, eu não foquei em relacionamento, eu foquei na vida louca do cara que você comentou, né? Então, qual que é o propósito dessa pessoa? Ele podia ter vários propósitos, gente, vários, é porque ninguém tem só um propósito. Só que ele pegou, aproveitou o fato de que ele é um herdeiro e falou assim: eu tô cagando pra proposta, eu vou só curtir a vida. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele não tá fazendo nenhuma coisa, você não tá cometendo crime, prejudicando ninguém. Ele não tá fazendo, né, um castigo vai ser, não sei o quê. Não. Pode ter um monte de obsessor? Se ele estiver usando drogas, se estiver viciado em sexo, em pornografia, vai ter. Por quê? Porque castigo não, porque tem um monte de espírito que desencarnou nessas condições. E para eles continuarem alimentando o vício, eles precisam se vincular a quem está fazendo aquilo que ele fazia quando estava encarnado. Pode ser que quando ele desencarnar, ele já esteja tão nessa vida louca que ele vai ser mais um atrás de alguém para obsediar, para continuar vivendo nisso. Porque não é assim, eu vou aproveitar o máximo que for, porque quando desencarnar eu viro anjo. Vai ficar igual, vai ficar no vício igual, vai ficar igualzinho. Tem os amiguinhos lá do outro lado. Então, eu não gosto de viver pensando no como vai ser meu desencarne, mas como a gente fala aqui disso, então, assim, é uma consequência, mas uma hora também ele, cansei dessa vida louca, quero, né, seguir em frente. Aí, beleza, vamos, pra onde você vai? Pra sair do planeta precisa ainda aprender umas coisinhas, mas a gente sabe que você não sabe lidar com dinheiro, que você não sabe ter facilidade, então você vai nascer aqui de um jeito um pouco mais complicado, onde você vai ter que trabalhar para conseguir comer. Aí não dá tempo de você ficar aí olhando lá pra vida, né? Porque se você perder mais uma encarnação, você vai sair desse planeta quando? Não, então tá bom, vou. Aí nasce mais fudido pô, tem dia de pagamento, e aí ficar reclamando da vida. E aí de vez em quando ele vai ficar lá achando ruim dos playboy que estão curtindo a vida doidada. E é um ciclo vicioso. Precisa dar dúvida, tenta focar no teu. Porque senão a gente não sai dessa roda, sabe? Vamos focar no nosso. E eu tô falando assim de boa, Eden, porque eu sei que você é de boa, a gente, né, você tá comigo aqui faz bastante tempo, por isso que eu tô falando assim de uma forma mais direta. Mas você sabe que isso é pra todo mundo. Eu toda hora, gente. Nossa senhora. Toda hora eu fico nessa assim, por que que eu não sei o quê? Por que que comigo é assim? Eu falo, para, Juliana, foca em fazer o que. Não tá ruim? Tá ruim, então para de fazer. Eu falo isso pra mim. Tá muito ruim, eu não cresço na internet. Então para. Não tá gostando? Não, então é só sair. Ninguém tá te obrigando a ficar aqui meia-noite fazendo live. Para, sai da live, sai da TikTok, vai fazer outras coisas. Esse emprego me mata. Sai do emprego. Tem alguém te chicoteando, te obrigando. Mas eu tenho que pagar minhas contas. Então engole o choro e vai fazer o que você tem que fazer. Ou então vai procurar outro emprego, ou então vai fazer outra coisa, vai vender coco na praia, vai fazer alguma coisa. Eu fico toda hora conversando comigo o tempo inteiro, porque se eu não faço isso, eu vou ficar assim. Porque só comigo que não sei o quê. Porque que eu não comecei há 10 anos atrás. Porque meu olho tá tendo umas rugas aqui agora que eu tenho 38 anos, meus cabelos brancos. A opção é ter morrido com 20. E aí, o que você escolhe? Ter 38 anos com cabelo branco ou ter morrido com 20? São escolhas. Então, assim, às vezes a gente tem que se dar um chacoalhão, assim, eu sou assim, gente. Porque se eu deixar, eu fico assim, só chorando no travesseiro, me sentindo uma coitada, e todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem sorte, e eu sou uma fodida. Então, assim, não dá. Então, eu falo pra você o que eu faço comigo mesmo, tá? Bom, gente, vamos finalizando. Foi muito boa a live hoje, né?
Só para concluir, então, essa questão dos obsessores, vamos, né, vamos sintetizar aqui tudo que eu falei. Tira da cabeça essa coisa de que obsessores são os demônios que querem te prejudicar, a princesinha né, a princesinha dos olhos de Deus. Não, gente, somos nós que estamos sintonizando com eles e eles sintonizam com a gente. Tá todo mundo ali, ó, de mãozinha dada, porque querem. Então a gente precisa, não assim, então eu tenho que ser boazinha, eu tenho que rezar toda noite, eu não posso brigar, eu não posso. Não é isso, pensa nos seus pensamentos. Você é uma pessoa muito negativa, você é uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas, você é uma pessoa que não tem coragem para fazer nada na vida, só fica deitada, ou então só reclama. Ah, mas tá tão difícil, hoje tá difícil para todo mundo, gente. Todo mundo. Aí o Éden vai falar assim, meu vizinho não, é só o seu vizinho, Éden, mas assim, tá bom, vamos colocar aí 2% da população tá top. A maioria não é. Então, assim, vamos nos colocar como sendo a maioria. A gente não tá difícil pra todo mundo. Se não é de um jeito, é de outro, gente. Não tá fácil pra ninguém. Então, se ficar ali só focando no que tá difícil, conte outra, né? Porque cadê a novidade? Difícil pra todo mundo. Então, assim, não dá pra gente ficar, não precisa você ficar fingindo que tá feliz o tempo todo se você não tá. Mas, assim, não tá felizona, fica neutra. Fica neutro, fica neutra. Como que é ficar neutra? Não ficar ali colocando aquela lente de aumento no problema. É isso. Eu tô um pouco preocupada porque semana que vem eu vou estar de férias, então essa última semana eu tô com mas muita coisa pra fazer. E aí ontem começou a me dar umas crises de ansiedade, assim, oh meu Deus, eu não vou dar conta, vou ter que trabalhar de madrugada, eu não quero mais trabalhar de madrugada, mas não tem jeito. Senão, não sei o que. Eu falei, Juliana, respira. Você não tá. Eu sempre falo assim, ó, eu não tô operando o coração, não tô numa mesa de cirurgia operando o coração de um cardíaco aqui, eu não estou. Porque esse médico ele não pode ficar louco, não pode pirar, ele, pelo contrário, tem que manter a calma, mas justificaria o nervosismo dele. Não é o meu caso, mas nem de longe. Então, assim, para de ser louca, para, respira, esquece. É isso aí, você tem um monte de coisa, acorda cedo, trabalha focada, faz suas coisas e é isso. É isso. Ai, se não der, o que eu vou falar? Se não der, você pensa depois que quando você vê, putz, realmente não deu. Agora o que eu faço? Agora, não tá tudo certo. Por enquanto tá tudo ok. Não vamos ficar focando no que não tá bom. No que é do futuro ainda. Ou, ai, minha vida deveria ser melhor. Vamos focar agora, vamos fazer as coisinhas agora. Eu vi uma frase hoje, né, que o cara falou que é de estoicismo, o cara que postou na internet. Ah, o estoicismo fala, e colocou várias frases. Uma das frases era assim, que a maior parte das pessoas vão morrer sem fazer uma coisa só por prazer, sem ter um projeto pessoal, sem focar em retorno financeiro e sem focar no que a sociedade quer de você. Aquilo me tocou, sabe? Porque isso aqui pra mim é um projeto pessoal. E por algum momento eu fiquei com essa coisa de, monetização, vou monetizar e tal. Aí eu monetizei quando eu fiz 10 mil, mas a monetização do TikTok é uma piada, gente. Uma piada, assim. As pessoas falam, ai, gente, me ajuda a fazer 10 mil. Pra quê? Pra você ganhar US$ 100 por mês? Tipo. E aí, do nada, alguém começou a denunciar minha conta, não sei porquê, que eu sou toda certinha, assim. E aí eu perdi a monetização, já tem um tempão. Aí umas pessoas falaram, ai, manda e-mail, não sei o que. Eu falei, não. Não. Isso aqui é meu projeto pessoal. É um projeto de falar de espiritualidade, trocar ideia com quem também gosta de espiritualidade. E eu não quero ganhar nada com isso. Eu só fico feliz em fazer, eu genuinamente fico. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, eu não me sinto obrigada. Se vocês me veem aqui é porque eu quis, porque me faz bem, porque eu gosto. Eu fico mal, sinto um prazer enorme em fazer isso. Então, aqui é meu projeto pessoal. Então, quando eu consegui colocar ali, né, na leitura, na frase que ele colocou, eu falei, eu tenho um projeto pessoal. Que não tem nenhum viés financeiro, que eu não tenho nenhuma expectativa de fazer... Eu já caí nessa de, eu quero ter muitos seguidores. Pra quê? 37 pessoas numa sexta-feira, 15 para 1 da manhã, ó que da hora. Coloca 37 pessoas numa sala. É gente pra caramba. Então, assim, tá tudo certo, sabe? Eu fico muito feliz em fazer isso, então eu tenho um projeto pessoal. E, e é isso, foca no que te faz bem, no que te faz feliz. Se tem uma outra pessoa sendo feliz, muito feliz, fazendo uma coisa totalmente aleatória, que bom pra ela, deixa ela lá. E é assim que a gente vai afastando obsessores, é assim que a gente vai evitando entrar em processos obsessivos complexos. Não é focando no coitado lá do espírito.
focando em nós, assim, cara, eu quero vibrar coisa legal. Se não tá bom aqui, o que vai fazer eu ficar bem, assim? Ah, eu vou dar vou dar um fight ali com o marido. Vai dar um fight com o marido. Ai, que faz? Eu vou trocar uma ideia com minha amiga, eu vou mandar um áudio pra ela aqui falando, a gente conversa e tal. Eu vou ali tomar um sorvete na esquina, que tem uma sorveteria muito gostosa. Eu vou abrir uma live aqui e falar com meus amigos. É isso, entendeu? Ah, eu vou escrever um texto que eu gosto, então vai escrever teu texto. Eu vou tocar uma música aqui na guitarra, no meu violão, vai escrever tua música. Vai fazer o que faz você bem, não fica focando tanto no futuro. A gente não sabe nem se vai estar aqui ano que vem, gente. Sabe? Então vamos fazer bonitinho, sem ficar focando no resultado. Não tenta monetizar tudo, não foca no problema. Viu que tem um fulano, uma fulana desencarnada na sua casa? Vai fazer a limpezinha espiritual, toma um banhozinho lá de boldo, que é bom, faz as coisas tal, toma bastante água, come bem, mas muda os seus pensamentos. Pô, tá muito negativo essa semana mesmo, né? Vamos esparecer aqui, né? Fazer uns exercícios, colocar uma música boa. Beijo pra vocês, gente, ó. Nos falamos, tá? Obrigada por todo mundo que tá aqui, ficou aqui até agora.